Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está aqui essa noite? Quem está animado? Quem está feliz? Glória a Deus. Você já deu boa noite a seu irmão? Já deu a paz a ele? A gente começou uma série sobre quem quer amar a vida e ver dias bons, sobre o poder das palavras, sobre o espírito da fé. E a gente vai dar continuidade hoje. 1 de Pedro 3:10, de novo. A gente ainda está na série. Na verdade, essa série dá para pregar, eu acho que o ano todo, mas como a gente tem que ser guiado, acredito que essa vai ser uma das últimas mensagens dessa parte, tá? Então, Tiago capítulo 3, versículo 10. 1 de Pedro 3:10, desculpa. Que eu estou com o Tiago na mente, a gente vai ler daqui a pouco Tiago 3. Aleluia. A gente está com um projeto também, irmãos, de melhorar a nossa transmissão no canal do YouTube. A gente está com uns probleminhas esses dias. E porque toda a nossa transmissão ainda é amadora, né? Então acabamos de pagar o computador que a gente comprou, a placa. Se eu não me engano, foi entre 6 a 8 mil reais que a gente pagou. Só que a gente ainda está usando o celular e tal, e a gente precisaria de câmeras. Então, a gente sabe da necessidade, da importância dessa mensagem chegar em todo o Brasil e até fora do país. Tem pessoas que não podem estar aqui com a gente aqui hoje, mas fazem parte dessa família. Estão espalhados pelo mundo afora e se alimentando da mensagem. Fora que as pessoas que estão em casa depois vão poder pegar a mensagem, poder ouvir a palavra, se encher da revelação, do entendimento. Então, por conta desse projeto, desse objetivo, a gente vai levantar algo específico só para comprar essas câmeras. Se você deseja participar disso, compartilhar dessa mensagem, fazer parte daquilo que Deus está fazendo, me procura, amém? Aquilo que Deus tocar no teu coração para você doar é bem-vindo. Então, a gente vai dar início agora a esse novo projeto. Então, vai melhorar a questão da qualidade das filmagens, né, do som, de tudo. Então a gente ainda está tendo para o que aí era, já melhorou muito. Também ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu acredito, irmãos, que a gente valoriza essa mensagem. Eu acredito que essa mensagem precisa ter estruturas para que ela chegue com mais qualidade nos lares e na vida das pessoas. Então não estou pedindo para mim, nem para a igreja. Tudo que eu estou pedindo aqui é para a gente poder fazer para a própria obra do Senhor, amém? Então se você sente no coração, você nos procura. E o que Deus colocar no teu coração vai ser muito bem-vindo. Essa oferta será destinada só para a compra dos equipamentos. Vamos começar a mensagem? Amém? Quem pode dar um aleluia? Quem pode dar um glória a Deus essa noite? Diga, eu estou com expectativas. Não. É sério? Olha para alguém e fala, é sério, irmão? Eu vou deixar para o pessoal do YouTube. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Eu acho que é melhor compartilhar aqui. É melhor conversar com eles, porque tem uma galera que eu acho que não está aqui essa noite. Porque muita gente faltou. Então eu acho que é isso, né? Vou dar mais uma oportunidade. Quem está com expectativa, diga assim, eu estou com expectativa. Pelo amor de Deus. Eu vou entrar aqui. Pronto, agora. Coloca aí no chat, ao vivo. Eu estou com expectativa. Amém? Vamos lá, irmão? Estão prontos? Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, chama sua sogra para ir para sua casa, não? Essa garrafa é uma bênção, irmão. Toda vez botando, transbordando. Aqui é tudo transbordando. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua. Refreie sua língua do mal. Quem quer amar a vida? Porque tem gente, irmão, que está só existindo, deixou de viver. E na verdade a pessoa não entende que as palavras estão conectadas com pensamentos, estão ligadas a crenças.
E toda vez que a gente fala, eu estava estudando esses dias e o Senhor me fez entender algo. Biblicamente, os dois mundos são governados por palavras: o reino natural e o reino espiritual. Todo reino, tudo que existe, Deus criou falando. A única coisa que Deus não criou falando foi o homem. Para criar, ele teve que falar. Para redimir, ele teve que sangrar. Mas tudo em volta está sustentado por uma palavra. Sabe por que o universo não entra em colapso? Você sabe por que existe oxigênio aí? Você pode respirar no seu ambiente agora? Porque tem uma palavra de Deus. O haja de Deus está sustentando. Até hoje os cientistas descobriram que existe um tipo de molécula que ela responde ao som. A gente colocou aqui na primeira pregação do domingo um vídeo de um cientista que um médico publicou em suas redes sociais, de um cientista que fez um experimento com 3 copos com água e arroz. E vocês viram o que aconteceu com o primeiro arroz, com o primeiro copo com água e arroz, que ele abençoava, agradecia, bendizia, ele fermentou, ficou bonito. O segundo que ele amaldiçoava ficou preto. E o terceiro que ele desprezou também, ignorar, não falar, porque nossas palavras podem curar pessoas. O que eu penso sobre Heraldo, se ficar em mim não produz nada, mas se eu falar para ele, nele libera fé. Porque como que Abraão se tornou o pai da fé, se ele não tinha um canal no YouTube para escutar a pregação da Somos a Graça? Essa semana eu disse para uma pessoa: quer se encher de fé? Tem um canal maravilhoso, entre lá, tem um pastor que o cara é bonito, cheio da unção. Tá bom, irmão, vocês estão coisados hoje. Então, Abraão não tinha mensagens no YouTube, nem a Bíblia. Como é que ele se torna o pai da fé? Porque não é conhecer as Escrituras, mas é aquele que a revelou, aquele que escreveu. Os fariseus conheciam toda a Escritura, mas não conheciam aquele que inspirou as Escrituras. Por isso que em 2 Coríntios 3, Paulo diz do ministério do Espírito. Isso é graça. O Espírito Santo está na nossa vida, trabalhando no lado vital. Qual é o lado vital da redenção? O lado legal é tudo que Jesus conquistou para nós. Nós temos direitos e privilégios. Nós temos um testamento que Jesus deixou uma herança para nós, amém? Só que tem muita gente que é filho e está vivendo como se fosse escravo. Tem muita gente que é príncipe. Até falei na última mensagem domingo dos príncipes do povo de Israel, os 12 espias que foram espiar a terra, mas disseram que os gigantes viam eles como gafanhotos. O que é incrível é que no período que eles foram espiar a terra prometida, a terra de Canaã, nunca houve conversa entre eles e os gigantes. Mas na maneira de pensar eles foram pegos. Não foram pegos pelos gigantes, foram pegos pela maneira de pensar. Eu estava estudando hoje sobre o medo. E o medo, o medo é algo que não é real. Existem, claro, situações de medo que foram situações criadas, relacionadas ao passado e ao presente, mas sempre relacionado ao futuro, ansiedade. Aquilo que você está temendo, se você observar, 99% das coisas que você temeu um dia nem aconteceu. Então, Satanás vai usar o medo como arma na sua imaginação. E é por isso que palavras e pensamentos estão conectadas. Amém? Só que Deus falou algo muito forte comigo hoje, conversando com Ju, e ela me disse algo. Deus nunca vai te levar a níveis maiores se você não aprender a controlar sua boca. Porque se da minha boca, Provérbios 18, 21, pode sair vida ou morte, e na nova aliança, a morte e a ressurreição de Jesus colocou autoridade na minha boca, eu tenho que entender que eu posso destilar veneno ou destilar vida. Imagina agora eu num lugar de autoridade, eu em um lugar de exaltação de Deus. Deus me dá coisas em minhas mãos e através da minha boca eu vou destruir tudo aquilo. Então, irmãos, tudo é nosso. Tudo aquilo que Jesus conquistou já está disponível, mas tem coisas que tem muita gente que não entrou ainda porque não aprendeu a governar sua boca. Tiago capítulo 3. Vamos começar essa mensagem agora. Amém? Puder fechar aí, irmão. Acho que é a parte deles lá. Vamos lá. Tiago, capítulo de número... Diga assim: eu não dependo do meu esforço, dependo da graça do Senhor. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 1.
Tiago 3, versículo 1. A galera do chat está mais participativa do que vocês. Quero mandar aqui uma saudação para todo mundo que está ao vivo hoje. E eu quero declarar que Deus vai fazer milagres na tua casa. E eu já sinto no coração de orar por cada lá antes da gente encerrar essa celebração hoje. Então fica conosco. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Tiago capítulo 3, versículo 1, vamos correr. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Ele está falando, quem mais é dado, mais é cobrado. Versículo 2, afinal todos tropeçamos de muitas maneiras, nós erramos em muitas áreas, em muitas coisas. Se alguém não peca no falar, aqui é tropeçar ou errar, porque cada tradução coloca de uma maneira, tá? Eu acho que é King James aqui, né? King James, pode deixar essa mesmo. Tal pessoa é perfeita, aqui é maduro no grego. Olha para o teu vizinho e diga, uma pessoa não é madura porque profetiza. Diga porque vai todo dia para a igreja. Diga, quando a maturidade começa a chegar na sua vida, você vai ser cauteloso com aquilo que você fala. Você vai ouvir mais do que fala mais. Provérbios já diz isso, é melhor ouvir do que, porque na multidão de palavras há muitos erros. Sabe aquela coisa que às vezes você sabe que é segredo e você diz assim, não vou dizer a ninguém, aí você não, só vou confiar em fulano, porque ele é de confiança a mim, só que fulano também tem outro de confiança. Todos os males da terra, todas as discussões e problemas que a gente vê até nos governos agora, atuais, e até guerras, é por conta de palavras nas redes sociais. Veja se isso é sério. Nossas palavras. Tem esposas que dizem assim, eu preferia que você batesse em mim do que falasse o que você falou, porque fere. Uma das coisas que você vai entender hoje, que palavras não tem como ser retiradas. Agora nós que temos a justiça de Deus, só podemos julgar palavras que dizem contra nós, amém? Mas aquela que sai da sua boca, não tem como mais voltar. E o que é interessante é que todas as palavras, elas vão sendo construídas como sementes no seu subconsciente. É uma parte do seu cérebro que você não tem domínio. É onde estão as crenças involuntárias. Porque as crenças que são voluntárias, nós sabemos que temos. O hábito da fofoca é uma crença, irmão, involuntária. Você acha que a pessoa, né, parece que coça, né? Eu já contei para vocês que 3 pastores foram pescar no lago. Já? Quem aqui já ouviu, levanta a mão. Todo mundo não. Quem aqui não ouviu, levanta a mão. A maioria venceu. Porque a maioria aqui não escutou ainda. Tinham 3 pastores 3 pastores estavam pescando no lago. Não me atrapalha a mulher. Lá em casa eu digo para a Cleide, a mulher que o Senhor me deu, tá vendo? Então o que acontece? Tô brincando, tá? Minha esposa, tô chamando ela, porque ninguém pode, na rede social hoje você tem que ter até cuidado. Porque senão vão dizer que eu sou machista, ou não tem essa coisa comigo, tá? Tô só brincando. Então, esses 3 pastores estavam no barco pescando, pegaram nada, passaram o tempo. Ele, meu irmão, um olhou pro outro e disse, já que a gente tá aqui, vamos começar a falar da nossa vida um pro outro. Um olhou e disse, rapaz, minha dificuldade é prostituição. Eu não posso ver uma irmãzinha passando que eu tenho vontade de olhar. Ele, já que a gente está aqui desabafando, o outro disse, e eu? É dinheiro. Eu sou avarento, olha, dinheiro comigo é um problema. Eu tenho dificuldade nessa área do dinheiro. Aí o outro ficou calado. E os 2 olhou para ele e disse, e você? Não tem nada não. Ele, você vai ter que falar. A gente já desabafou, você tem que dizer seu pecado. E ele calado. Daqui a pouco, de tanto ele insistir, ele disse, rapaz, meu pecado é o da fofoca. Eu não vejo a hora desse barco parar na beira para eu sair já contando para todo mundo. Porque, irmãos, a boa obra do Evangelho não é cantar no coral, não é dar esmolas ou fazer caridade na rua. Eu posso fazer tudo isso e ser fofoqueiro. A gente tem que entender que religiosidade trabalha com aparência. Evangelho muda a essência. E Deus quer nos mudar por quê? Porque quanto mais eu amadureço, mais eu vivo melhor.
Ah, Gleison, eu não estou bem porque, por causa de fulano, por causa do meu marido, por causa do meu filho. Deixa eu te dizer, irmãos, deixa eu te dizer. Jesus estava cercado de um monte de problemas e nenhum problema lhe afetava porque ele era maduro. Os nossos problemas, o que nos afeta não são nossos problemas, são nossas crenças. Porque o diabo só pode pousar onde tem uma pista de pouso. Um avião não pode pousar em um lugar onde não tem aeroporto. Então, se não tem crença, ele não tem poder sobre a tua vida naquela área. Porque às vezes o que para você é dor, para o outro não é problema algum. Porque por isso que as pessoas são diferentes. E Paulo diz, nesse exato momento agora, tem gente passando coisas pior do que a gente. Tem alguém passando o que você está passando, mas passando, glorificando a Deus, estando bem, confiando no Senhor e vivendo. É ou não é? Então a gente precisa entender isso, irmãos. Porque quando a gente diga assim, quando eu cresço, eu paro de dar trabalho, diga, minha vida fica mais fácil, porque eu se torno um facilitador para as pessoas. E o que elas fazem não te afeta tanto. Você sai desse lugar, amém? Então Tiago está dizendo que se você quer ser mestre, porque às vezes a pessoa quer ser um pregador, quer liderar, quer ter uma posição na igreja. Deixa eu te dizer, a melhor posição Jesus já te deu. Você é filho. Não tem título melhor do que esse. Amém? Então, e te deu o Espírito Santo que tem todos os dons. Se relaciona, irmão, que o Espírito vai fluir. Afinal, todos nós tropeçamos em muitas áreas. Mas olha a específica que Tiago quer tratar. Por quê? Porque essa área específica, eu acho que vai ter que pegar mais uns 20 sermões. Aí ele diz o seguinte, versículo 3. Ora, ao colocarmos freios na boca de cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. E incrível é que um cavalo tem uma força enorme. Lá na chácara, a gente tinha vários cavalos e tinha um que a gente chama cavalo de cabeça dura. Então você tem que botar um freio, é como se fosse uma brídia, é uma chupeta na boca dele. Mas se não botar aquilo, você não consegue parar ele. Então o homem foi bom em domar animais, até baleias. Olha o que aqui Tiago fala, versículo 4. Vai. Foi ali? Foi pro 5. Bota. Eu estou debaixo de uma unção aqui que vocês não imaginam. É por isso que eu estou rindo tanto. Observar, por exemplo. Pera aí, rapaz. Tá querendo tirar onda comigo, né? Não, isso aí é pegadinha, vou pri. Foi Camila que foi lá. Parei, meu irmão. Camila é uma bênção, meu irmão. Ainda bem que a irmã dela chegou. Vamos lá. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito de acordo com a vontade do versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas com uma pequena fagulha. Ele está dizendo que é algo tão pequeno, que parece tão sutil, mas é como uma faísca de fogo. Eu queria profetizar aqui no chat para vocês que estão aí. Olha para alguém que está do seu lado aí, pega o dedo de profeta e diga, meu irmão, quando alguém vier falar de você, para você, uma fofoca, diga, você tem duas escolhas. Você tem gasolina e água. Ou você joga água e apaga o negócio, ou você joga fogo e aumenta a situação. Diga, mas como você é filho de Deus, tem a natureza de Deus e anda em amor, quando uma fofoca chegar, você vai dizer bem assim, isso não tem nada a ver comigo, eu não posso resolver esse problema, então eu não vou me meter nisso, eu já tenho problemas demais. Mas uma coisa eu vou fazer, orar por essa pessoa. Eu duvido que um fofoqueiro te procuraria. O fofoqueiro procura ouvir do que gosta da coisa. Não sei porque estou entrando nesse negócio de fofoca, porque você nunca vai amadurecer enquanto não mudar a forma que você vem falando. Tiago está dizendo, quer ser mestre? Não tenha posição na igreja não. Começa a ser mestre daquilo que tu falas.
Cleison, como é que eu consigo? Você já tem o fruto do domínio em você. Você já tem o Espírito Santo. Irmãos, a diferença da nova aliança para a lei é que a lei exigia através de mandamentos o que você deveria fazer. A graça coloca em você o desejo de fazer aquilo que a lei exige. A graça não exige, coloca em você o prazer e o desejo de cumprir a vontade de Deus. Só que você nasceu de novo e tem velhos hábitos por uma mentalidade escrava pela vida passada. Mas isso produz coisas ruins para a tua vida. Por quê? Porque Deus quer te levar a coisas maiores, melhores, e você sempre está naquela vida de criança. Como Deus vai colocar uma obra nas tuas mãos? Como Deus vai colocar coisas maiores em tuas mãos? Porque tudo que Deus te dá nunca é para parar em você, é para abençoar pessoas também. Olha o que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12: "Se tu uma bênção." Deus não estava exigindo que ele se tornasse uma bênção, Deus estava dizendo: "Eu te torno uma bênção a partir de agora." E meu irmão, quando você entende o que você é agora em Cristo Jesus, nada mais te define. A quantidade de seguidores, o que as pessoas falam ou dizem, você está bem com você mesmo, porque você encontrou sua verdadeira razão de existência. E aí você conhece seu propósito e aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que isso aqui é uma área na igreja, em todo lugar. Os maiores problemas dentro dos lares, os maiores problemas em tudo que é lugar, começa com palavras. E ainda tem aqueles que vê a pessoa calada e diz: fulano é chato. Irmão, fulano não é chato, é maduro, por isso que ele fica calado. Julga sempre pela aparência. Porque a tendência das pessoas é gostar das pessoas carismáticas, né? Que fica rindo à toa, brincando. Absalão era mesmo assim. E quase mata a Davi. E toma tudo dele. E ainda tomou, né? Só que lá na frente ele morreu. Prometia tudo a todo mundo, abraçava todo mundo, agradava todo mundo. Deixa eu te dizer, quando você decidir, oh my God, pega o dedo de profeta aí. Eu estou debaixo de uma palavra profética, irmão. Eu não vim aqui para te alisar também, não é para te condenar. O que Deus está te dando aqui, porque vê só, quem ama corrige. Essa conversa aqui na graça de Deus não tem correção, é mentira do inferno. Porque quem ama de verdade corrige. Porque se eu ver minha filha indo para o buraco, e se eu a amo, eu vou tirar ela de lá. E para isso eu vou precisar de disciplina, vou precisar corrigir. É diferente de dar câncer, matar, esfolar. Essas coisas não vêm de Deus. O caráter de Deus é bom. É por isso que muita gente não consegue crescer em fé. Porque a minha fé só pode ir até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Amém? Só que por ser bom, porque Ele sabe o que é melhor. Por que você ora sobre algo e Deus não faz do jeito que você quer? Porque tem coisas que você quer que na verdade nem é bom para você. E é por isso que Deus não te dá. Minha filha pediu um dia desse um negócio que eu olhei para ela, um tempo atrás. Eu não vou estudar mais. Eu disse: você com 12 anos? Ah, vai, minha filha. Ah, vai. Está debaixo do meu tetinho. E sabe a disciplina, o filho sabe que você está dizendo que ama. Amém? Só que eu ia falar algo aí, mandei você apontar, agora até eu esqueci. Vamos lá, eu ia falar sobre propósito. O que é que eu ia falar? Espírito Santo, me lembra. Foi você que me deu, você vai me dar já já. Hã? Foi só isso aí. Quando eu disse... Vamos voltar para Tiago, é melhor. Irmãos, toda vez que você vai crescer, você vai ser confrontado. Por quê? Porque a gente tem muitas crenças em nós que não vêm de Deus. E o amor de Deus, a graça, te alcança da maneira que você está. Mas ela nunca vai deixar onde te encontrou. O amor de Deus te encontra onde você está. E você não precisa mudar para Deus te amar. Mas quando você crê no amor de Deus, o amor de Deus te transforma. Então sempre que você decide cumprir um propósito, irmãos, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Senão você não muda, senão você não cresce, amém? E tem muita gente que eu vejo dando... Até a criança falou, é de Deus. Então tem gente, irmãos, olha para cá. Tem gente que não entende, que fica dando círculos e círculos espirituais. E só uma coisa ela precisa de disciplina no falar. E tem graça de Deus para isso. Tem graça para tudo, irmão. Se você dominar a boca, vai conseguir fazer dieta. Se você equilibrar a sua língua, você vai conseguir ser disciplinado em todas as áreas. Se você não é disciplinado,
Quer ser disciplinado em qualquer área da sua vida? Comece pela boca. A partir desse ponto você vai conseguir em todas as outras. Por quê? Porque toda a capacidade de viver isso já está em você, que vem de Deus. Amém? Não me lembro mais não, irmão. Agora já foi. Fui falar, vai entrando. O cérebro aqui, quando eu estou aqui, fica assim, ó. Ai, que pena. Menos seguidores. Do mesmo... Vamos lá. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes. Vede como um pequeno bosque pode ser incendiado. Irmão, uma pequena palavra destrói a vida de uma pessoa. Má fama, sabe, tem que parar na gente. Quando alguém vier, sabe, você viu isso. Uma coisa é você conversar sobre algo até para resolver aquilo, tá? Isso não é fofoca. Amém? Versículo 6. Semelhantemente, a língua é fogo. Olha para o teu vizinho e diga: a língua é fogo. A língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do corpo e contamina. Versículo 7. Pois toda espécie de feras e répteis e criaturas marinhas é possível dominar e domar. E de fato tem sido domada pelos seres humanos. O homem é especialista em domar os animais, até baleia. A gente vê piscina, né, com as baleias, golfinhos. A língua, contudo, nenhuma pessoa é um mal cheio de que. Ele está falando aqui da questão da carne, tá? Porque aquele que nasceu de novo, sua linguagem é outra. Quem está comigo? Pega o dedo de profeta, vai, só para você entender algo. Diga: meu irmão, as nossas conversas e opiniões também refletem nossa fé. Agora a minha pergunta para ele é o seguinte: pergunta para ele, diga, o que nós estamos construindo e edificando com o que falamos? O que nós estamos construindo com aquilo que falamos, irmãos? Porque a maneira de expressar fé, a gente acha que é só diante de problemas. É até nas conversas. Versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, porém com a outra, com a língua, amaldiçoamos. Agora você vai entender porque ele disse que a língua é um mal com veneno. Da mesma boca procede bênção e... Meus queridos irmãos, isso não está... Porque Tiago está dizendo que isso não está certo. Olha para alguém e diga: porque você nasceu de novo. O amor de Deus é a essência da sua nova natureza. E o amor fala bem, o amor protege, o amor acredita no melhor. Toda a lei mosaica, para todo mandamento, tem uma punição se você quebrasse. Por que não tem punição para a nova aliança, para o mandamento da nova aliança? Porque as leis da nova aliança não tem punição, porque elas são governadas pelo amor. E irmãos, o que seria de nossos relacionamentos se o amor dominasse nossa vida? O que seria dos lares? Se é que uma casa sem amor pode ser chamada de lar. Porque se você for em um prédio ou em uma casa que não tem amor, que não é governada por amor, só é uma propriedade cheia de bens, sofá, cama, mesa, televisão, mas aquilo não pode ser chamado de um lar. Sabe, dar a luz a uma criança sem ser por amor é um crime contra essa criança. Porque quando o homem é criado, ele é projetado, ele nasce do amor, criado para amar. É por isso que a gente tem uma sede perpétua de amor. Nós nascemos do amor de Deus. Estávamos em Deus. Quem está comigo? Só que quando o homem cai, a primeira coisa que acontece com ele é o egoísmo por causa dos sentidos e emoções. O egoísmo é aflorado e consciente de si mesmo. O que é que ele faz? Um dia ele chama Eva de bênção de Deus. Essa é a mulher que tu me desse, carne da minha carne, osso do meu osso. E olha agora o que é que Adão diz após a queda. Porque, irmãos, sabe qual é o problema da gente muitas vezes com relação à reclamação, com relação à amargura e à murmuração? É que você fica consciente de você demais. Olha o que me fizeram. Olha, e vai se alimentando de tudo de ruim que as pessoas te fazem. E aí você, consciente de você, o que é que vai expelir? Porque se você põe lixo para dentro, vai botar lixo para fora. Quando você, e tem que entender algo, Gênesis capítulo 3, quando Eva deu fruto a Adão e ele come, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram.
E ele passou a se ver nu, a estar consciente de sua nudez. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem: de toda árvore do jardim você vai comer livremente. A árvore que Deus queria que Adão e Eva se alimentassem era a árvore da vida, que é uma figura de Jesus. Quanto mais comessem de Jesus, se alimentassem dele, mais conscientes, mais cheios de fé, de amor e da vida plena que Deus os criou, eles iam estar. Mas ao invés disso, eles comeram de uma árvore que era conhecimento do bem e do mal. Quando come, seus olhos se abrem. A minha pergunta é: eram cegos? E por que os olhos se abriram? O homem passou a enxergar pelos sentidos. As emoções afloraram e o homem deixou de andar pela vida real, que é pelo Espírito. Nós nascemos para viver pelo Espírito. Por isso que Jesus vem para trazer um novo estilo de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo já passou e eis que se fez uma nova realidade de vida. Levante sua mão direita para cima e diga: eu não vivo do que vejo, eu não vivo do que sinto, eu vivo do que creio. Olha o que Jó disse: pensei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos, pensamentos poderão ser impedidos. Ele não disse eu sinto. Diga: fé não é sentir, fé não é desejar, fé é crer e confiar. Quem está comigo? Segura aí. Versículo 11. O 11 diz: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água? Você vai num rio, ou é doce ou é salgada. E porque a nossa vida nasceu de novo, não pode sair as duas coisas. Não pode estar jorrando duas fontes. Pode. Por que jorra? Diga: por causa das crenças. Diga: minha mente precisa ser renovada. Se minhas palavras estão erradas, é porque minha mente, os pensamentos não são renovados com a palavra de Deus. Isso é muito... Irmão, eu passaria um bate-papo com vocês aqui de boa até amanhã, porque tem pano para manga aqui que é brincadeira. Só em Tiago. Duas fontes. Mas a Bíblia diz que Deus agora colocou em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba. Naquele último dia da festa, em João 7,37, Jesus disse, levantou-se no meio da festa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios que jorram para a vida eterna. Olha, toca em alguém, pega no ombro de alguém e diga: o rio que está dentro de você está cheio da vida de Deus, está cheio do amor de Deus, da presença de Deus. Começa a liberar esse rio. Como? Renova a tua mente. Deixa Deus desenraizar essas crenças erradas que estão aí. Tem uma nova fonte em você, e você é fonte de Deus, irmão. Onde você vai, jorra a vida através da tua vida. Deus levanta pessoas, Deus cura pessoas. Ora, irmãos, é possível uma figueira produzir azeitona? Não. Uma videira produzir figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar em água doce. Ele está falando sobre quem nasce de novo. Quem está entendendo isso? Versículo 13. Aleluia. Vamos lá. Abre tua Bíblia em Gênesis capítulo 27, versículo 19. Creio em ti. Bota bem animadinha mesmo, Juninho. Hoje está querendo dormir, viu? Separei umas coisas aqui interessantes. Se você não tiver se enchendo e consciente da palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que o medo vai... Quando você, na ausência da fé, cria-se um vácuo. E é nesse vácuo que o medo entra. Porque Adão, consciente de si, olhou para Eva e disse... Quando Deus cria Eva, dá Adão, Adão diz: esse é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele elogia. Mas consciente de si mesmo, o que é que ele disse? Foi a mulher que tu me desse. A gente só reclama e murmura porque a gente está consciente de nós. Ao invés de estar consciente de si, fica consciente de Deus. Eva, que é a mulher, a noiva, dá o fruto a Adão. Ele come e fica consciente de si. Jesus, o noivo, dá o fruto a nós, que é a sua palavra. E quando você se alimenta dela, seus olhos também se abrem. Mas não para enxergar a sua nudez, para enxergar a nova realidade que Deus fez em Cristo Jesus. Quanto mais se alimentar do fruto que vem de Cristo, mais consciente da revelação, mais consciente da nova vida, mais consciente do que Jesus fez, você se torna. Porque, irmãos, você sempre vai declarar aquilo que você está consciente.
Amém? Antes de Gênesis, abre Tiago de novo, capítulo 5, versículo 17. Versículo 15, por favor. Dezesseis, 17. É o 17. Elias era uma pessoa frágil, como nós, humano, ser humano, mas Deus usou aquele homem de forma poderosa. Deixa eu te dizer, Deus quer usar você de maneiras que você nem imagina. Você acha que isso é só para o pastor? É não. Existe uma unção profética sobre a tua vida. Aleluia. Romanashi briandaramanas. E a unção profética na vida das pessoas, ela age contra as forças do inferno, irmão. É incrível. Te leva a entender e discernir espíritos na vida das pessoas. Por isso que tem gente que chega perto de você, você não consegue, por causa da unção profética. E tem gente que não suporta você e diz, ah, é porque ela é verdadeira demais. Não, é a unção profética que está sobre a tua vida. É incrível isso. Elias era, a gente vai ter a escola do sobrenatural, ensinando sobre os dons. Vai ser sacode, viu, irmão? Estou terminando, irmão. Logo, logo a gente está começando as escolas. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ou seja, Elias era ser humano como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3. 1 de Reis, capítulo 17. Vamos ver que tipo de oração foi feita por Elias. 1 de Reis, capítulo 17. Tiago está dizendo que Elias fez uma oração fervorosa e orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. Não choveu. E eu quero ver como foi essa oração que ele fez. Quem quer ver comigo? Esses dias Deus fez meditar em algo. Imagina Renatinha, apaixonada por ela, eu fui olhando para Léo. E Renata foi o seguinte, irmão, eu dizia, tá ali Renata solteira. Não foi? Aí Léo olhou assim, daí ela tá solteira? Não vai estar mais, né? Tem um monte de gente aí que fica mandando um papelzinho para mim, pastor, eu tô solteiro. Eu disse, calma aí, quando eu sentir de Deus eu falo. Tem muita gente casando aqui, irmão, indo até para a Europa. Eu tenho testemunhos aí. Imagina que Renata está em casa, descansando numa bela tarde. Se ela morasse num prédio, numa casa, ela naquela cadeira do papai, assistindo Netflix. De repente alguém toca a campainha dela. E quando ela olha, uma cesta, aqueles pães bem fresquinhos e um cartão ao lado, vindo exclusivamente de uma padaria. Ela ia ficar o quê? Ela ia receber ou não, irmão? Não. De pães, com queijo, né? Com todo um... Por mais que ela não comesse pão, né? Então, isso é só uma ilustração, irmão. Pelo amor de Deus, entra no filme comigo, pelo amor de Deus. Sei que você está de dieta, não vai comer pão, mas tem pão saudável, só é procurar louve. Delícias da Aninha, é maravilhoso. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você visse aquele presente, o que você faria? Pegar o cartão e ler. Era ou não? E agradecer de quem mandou. Mas ao invés disso, alguém viesse para você uma cesta cheia de cascavéis. O que você faria com o cartãozinho que mandaram do lado? Você ia bater a porta na hora e devolver, sim ou não? Então olha para alguém que está do seu lado e diga, mesmo assim é na sua vida. O que você deixa entrar é responsabilidade sua. Todos os dias palavras vão ser proferidas, o que alguém anda dizendo, o que alguém anda falando. Bom ou ruim, eu decido se recebo ou não. Deus não vai decidir por mim o que eu vou receber. Isso é tão forte, irmão. Eu fico anotando por causa disso. Tem muita gente que está botando lixo para dentro porque está recebendo o lixo do inferno. Primeira coisa que eu faria quando eu pegasse uma cesta cheia de cascavéis era jogar fora. Primeiro que eu morro de medo de cobra, irmão. Eu jogar fora aquelas desgraças. Não queria nem levar ele cartão. Ia rasgar o cartão, mas não era. Mas se fosse uma cesta da Louve, cheia de docinho, low carb, vegano, sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Irmãos, Heraldo chega a rio. Tem gente que chega até
chega a lamber os berços. É assim na nossa vida. E por que você aceita tudo que chega em você? Tem coisas que estão vindo em forma de pensamentos e você está deixando entrar. Tem alguém comigo aqui hoje? Pega o dedo de profeta. Meu Deus, eu estou debaixo de uma unção profética aqui, irmão. Tem algo acontecendo essa noite. Oh my God. Deus vai quebrar coisas que fizeram contra a tua vida hoje. Pega no ombro de alguém aí, vai, pela fé. E diga assim para essa pessoa: meu amado irmão, se prepare, porque ciclos que não se acabam vão se acabar na sua vida. Diga: Deus vai arrancar você de situações. Deus vai tirar pessoas do seu caminho. Diga: porque tem gente que faz parte, tem gente que não faz parte. E hoje é um dia que correntes vão ser quebradas. Diga assim para ela: está pronto para novos relacionamentos? Está pronto para novas conexões? Está pronto para conhecer outras pessoas? Está pronto para o novo de Deus? Porque a coisa velha, o ciclo antigo vai se acabar. Deus está querendo te levar para uma vida de maturidade. Deus está querendo te levar para uma vida de segurança. Uma vida onde você vai viver melhor, vai viver bem. Vale a pena, meu irmão, estruturar a tua vida sobre a rocha que é a palavra de Deus. Porque na ausência da fé, o diabo é especialista em criar esse vácuo que é preenchido pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, que gera preocupação, que é o oposto da fé. Então pega o dedo de profeta e diga: meu irmão, diga: embora não podemos impedir certos pensamentos de chegar em nossa mente, diga: mas podemos escolher aceitar ou não o que pensamos e o que ouvimos. Chegou de manhã, você nunca vai casar, você nunca vai isso. Tem gente que fica, um dia desse uma pessoa, irmão, e o pior não é nada, tem gente que está passando um momento ruim e não se coloca para ouvir a palavra. Tudo que o diabo quer é que você não esteja exposto à presença e à palavra. Porque às vezes a pessoa vem para o culto, fica lá atrás conversando, fica do lado de fora, irmão, não recebe nada assim. Pelo amor de Deus, só são 2 horas, uma vez por semana. Se você não se alimenta aqui, em casa que não se alimenta, rapaz. Aí fica culpando um, outro e outro, mas Deus está querendo te tirar dessa vida de derrota e de fracasso. Igreja não pode tirar, igreja não pode tirar, mas o Espírito Santo e a palavra pode. Porque Deus mudou a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi essa palavra aqui, ó, que me deu e me transformou. Porque nós somos bons em ouvir. Quando é que a gente vai praticar o que está ouvindo, irmão? A igreja está cheia de gente assim, que está gorda espiritualmente de tanta revelação e não pratica nada. E a vida não muda, e a culpa não é da palavra. O problema não está na semente, está no solo. Mas o solo que a palavra cai, que gera, esse produz a 30, a 60 e a 100 por 1. E não é responsabilidade de Deus cuidar do teu coração, é você que tem que cuidar dele. Do que entra e do que sai, do que você medita ou não, irmão. Eu tenho um controle quando eu estou assistindo um filme. Se eu não gosto, o que é que eu faço com o filme? Eu mudo o canal. Imagina que você vai morar num condomínio, esse condomínio maravilhoso, muito bom, e chega lá nesse condomínio, de repente vai morar agora traficante, ladrão, bandido, sabe? Não tenho nada contra essas pessoas, tá? Nós estamos orando para que se convirtam. Estou fazendo uma analogia. Tem que ser assim, a gente tem que saber o que está falando, para depois ninguém estar discriminando a gente. Quem me conhece sabe o quanto eu amo as pessoas, independente do que elas fazem. Qualquer ser humano eu amo, estou dando um exemplo, amém? Vai morar no seu prédio só gente perigosa, Fernandinho Beiramar, só gente desse tipo. Irmão, seja sincero, você vai se sentir seguro nesse lugar? A quantidade de gente que entra nesse nível vai fazer com que todas as pessoas boas saiam. É isso que o pensamento errado faz. Você tem os pensamentos que vêm de Deus e os que vêm do inferno. Assim como as 2 cestas, a de cascavéis e a de pães, é um exemplo que eu estou dando para vocês. A boa notícia é que você escolhe meditar na coisa certa ou errada.
Então o nosso problema é a questão que estamos conscientes. Olha que coisa forte. Tiago diz que Elias era um homem sujeito a nós, como nós, humano, porém, esse cara humano, cheio de fé, orou e Deus parou a chuva por 3 anos e meio. Você sabe que é 3 anos e meio sem chover? Mas vamos estudar isso melhor. Elias era uma... Oxê, cadê? 1 de Reis 17, versículo 1. Eu estou chegando aqui para chegar onde eu quero falar. Vamos lá. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou. Que tradução é essa, rapaz? A Acabe, ainda bota a Rabi. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Senhor que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Caramba, velho, segura lá. Segundo a minha palavra, o profeta disse, não tem chuva. Ele não disse segundo a palavra de Deus, segundo a minha. Mas porque ele tinha esse tipo de fé? Tiago diz que esse tipo de oração é uma oração fervorosa. E que oração ele fez? Ele não ora, ele declara. Então, confissão de fé, declaração de fé é um tipo de oração. É chamada na Bíblia de oração fervor. Então oração fervorosa não é aquela que você entra no quarto e fala, Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite, nesse dia, o Senhor, aí aumenta a voz e acha que oração poderosa. As orações que você acha que foi mais poderosa foi a de mais incredulidade que você fez. Porque é a oração genuína de coração. Pai, obrigado. Não é o grito, amém? Mas aqui é uma oração de fé. Por quê? Porque é uma confissão de fé. Ele não ora, ele declara, não tem chuva. Quando é que você vai olhar para as coisas que o diabo está dizendo? Foi até hoje, nunca mais você vai agir na minha casa. Irmãos, elementos naturais pararam. Jesus fez isso. Jesus ordenou o vento, ordenou a chuva, ordenou o mar. Está na hora de você começar a falar com você, com seu corpo, com suas células, seja lá com o que for. Eu falo com as plantas lá em casa e já foi comprovado. Tem plantas que melhoram e outras adoecem quando você fala palavras negativas. Imagina palavras de fé. Quem está comigo aqui hoje? Então ele ora, mas por que ele estava cheio de fé? Versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, versículo 1. Eu estou estudando inglês, irmão, com um professor que vai dar aula para Luiz lá em casa. Até francês, italiano, a gente fica, entendeu? Trocando as ideias. Ele olha para mim e faz, uau, você fala isso? Eu falo até em língua estranha. Versículo 1. Olha o que ele diz. O Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Eu gosto da tradução, diz, diante do Deus cuja face estou. Quem tem essa tradução? Ninguém está usando a Bíblia, né? Porque tem... Esse é o mal de ter Bíblia, não... Entendeu? A galera nem Bíblia leva mais para a igreja. Quem tem essa tradução? Diante do Deus, estou brincando, irmão, pode olhar para cá. Diante do Deus cuja face estou. Quem tem isso? Quem tem essa? Você tem? Você tem? Quem mais? Pega no ombro do vizinho e diga, sabe por que Elias tinha esse tipo de fé? Porque ele estava na presença de Deus, em comunhão, ouvindo a palavra direto de Deus, em comunhão com o Senhor, consciente de Deus, ele gera fé. Porque a fonte de fé não é você mesmo, é o Senhor. A fonte da fé é a palavra. Porque Deus muda o nome de Abraão para Abraão, para que Abraão ouvisse Sara lhe chamando de pai de multidões. Todo mundo chamando ele, a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pela palavra, aumenta pela palavra. Que tal, irmãos, ao invés de receber a cesta de cascavéis? Porque tem gente que recebe em forma de pensamento ou de atitude. Alguém fez algo de errado, irmão, estou nem aí. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse, Gleison, você conhece fulano de tal? Eu disse, nunca ouvi. É um dos seus maiores críticos. Eu digo, é? Você quer saber o que ele fala de você? Eu disse, eu não quero saber nada. Ele não me sustenta, ele não faz nada para mim. Então o problema dele, o que ele acha de mim não importa. O importante é o que Deus acha ao meu respeito. Eu vou perder tempo, irmão, tá se alimentando de notícia ruim.
A gente viu agora aí, por meio da política, a guerra que está no Brasil. No começo do ano, Deus disse para mim: para de se envolver com esse negócio. Eu tive que passar um tempo sem ouvir notícia de política, porque aquilo está me enchendo meu coração de amargura e de coisas ruins. Amém? E vocês sabem desde o início qual foi o meu posicionamento. Eu sou do céu, irmão. Eu não tenho partido. Amém, irmãos? E as pessoas são livres para escolher em quem elas querem votar. Sejam conscientes de quem tem o melhor plano político e votem. Como pastor, eu não tenho que obrigar ninguém a votar em fulano ou beltrano. Como pastor, eu tenho que ensinar Jesus e a palavra. Porque até disso as pessoas tentaram fazer comigo. E você não vai se posicionar? Eu disse: de que forma? Já estou posicionado faz tempo. Em Jesus Cristo. Que tem de gente que não se fala mais com o outro, de parentes que não podem mais comer na mesma mesa. Palavras. Irmãos, o amor faz eu entender que as diferenças de Dinho não me afastam dele. Nem as falhas, nem os erros de ninguém. Tem pessoas que amar, você tem que amar todo mundo. Agora gostar, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Tem gente que você vai gostar, tem gente que vai estar no teu convívio, tem gente que não. É normal isso. Ninguém consegue conviver com todo mundo, consegue? Nem que eu abrisse a minha casa dentro da igreja. Ninguém consegue. Então a gente tem que aprender a amadurecer no amor de Deus e se relacionar de forma madura. Porque senão a gente está perdendo muitas vezes a amizade de pessoas por causa de coisas bobas. Amém? O que você se alimenta é o que você manifesta. Ele estava consciente de Deus, esse homem, olha. E por causa dessa consciência do lugar que ele estava, ele manifestou. Lá na frente ele cai da fé. Por quê? Porque ele deixa de estar consciente de Deus e começa a ficar consciente do que Jezabel falou. Só que a gente tem uma tendência de chamar por fé só quando a evidência vem. Mas você não tem que falar por fé quando sente e vê. Você fala antes da evidência. 1 de Reis capítulo 18, por favor. Turabacachuri cantele balabalabashi. Aleluia. Quem está comigo essa noite? 1 de Reis 18 agora. Versículo de número 41. Depois do desafio dos profetas de Baal, a primeira oração, porque Tiago diz o seguinte: Elias orou fervorosamente e parou de chover por 3 anos e meio. Depois ele orou de forma humana e natural. Se a gente for fazer uma analogia das duas orações de Elias, parece que a segunda oração é que foi fervorosa e a primeira não. Só que a primeira oração ele não ora, ele declara: não tem chuva, segundo a minha palavra. Suas palavras geram vidas ou morte. Eu perguntei domingo: se Deus fosse te dar hoje o que você anda falando, o que você receberia? Porque foi isso que Deus disse para Israel: vou fazer com eles o que eles andam dizendo. O que você vai viver daqui a 5 anos, você vai perceber pelo que já anda dizendo hoje. O que eu vivo hoje é o que eu criei ontem. Irmãos, são sementes plantadas. Joyce Meyer falou uma vez, num dos livros dela, que ela estava em um lugar, ia pregar num evento. E quando ela chegou nesse evento, ela alugou um auditório e fizeram uma propaganda muito boa. Quando ela chegou lá, as cadeiras estavam sujas, o ambiente era velho, antigo. A propaganda foi toda errada. Ela disse, quando chegou, as pessoas já estavam murmurando. E quando ela foi murmurar, o Espírito Santo disse para ela: não murmure. Ela reuniu a equipe dela e disse: nós não vamos falar nada contrário, porque nós viemos aqui para pregar a palavra. E não importa se o ambiente não é o qual nós... Claro que nós queremos a excelência, claro que nós queremos o melhor, limpo, né?
melhor equipamento de som, mas ela entendeu o que o Senhor falou para ela, porque muitas pessoas não entendem que elas destroem aquilo que Deus quer fazer por causa da murmuração. E murmuração não é só reclamar com Deus, é reclamar de tudo. Quando você reclama, você estaciona. Quando você reclama, você está aguçadamente declarando que você anda pela justiça própria. Um dos aspectos de alguém que anda em justiça própria é reclamação. Um dos aspectos de alguém que anda pela graça é gratidão. Porque pela graça você olha para Jesus e diz: obrigado, está feito. Amém? A graça torna você uma pessoa mais grata, mais consciente do que Jesus fez. E é por isso que eu perdoo, porque, cara, quem sou eu para não perdoar? Olha o que Deus fez por mim. E não perdoar é me tornar preso a essa ofensa. E a armadilha do diabo é jogar a ofensa como isca. Então não vou cair numa ofensa, eu libero o perdão, amém? E também nem sempre perdoar é trazer para perto. Até porque confiança é uma coisa que leva tempo para se ter. Observa a tua confiança com Deus. Não é do dia para a noite que você cresce em fé com Deus. Porque confiança se dá por conhecimento, se dá por relacionamento. E se eu não me relaciono com Deus, com sua palavra, eu não tenho como confiar nele. Eu vou viver só algo religioso, indo para a igreja e voltando. Então, eu perdoei a pessoa, mas não significa que eu tenho que trazer para o meu convívio. Eu não posso ter nada no coração. Eu libero ela, eu perdoo, falo, sou educado. Mas eu não sou obrigado a trazer para o convívio. Por quê? Porque confiar requer tempo, aproximação e relacionamento. Amém? Agora, o perdão restaura a pessoa, libera a pessoa. Mas andar juntos, a Bíblia diz: não andarão dois se não houver concordância. Então eu não sou obrigado a, sabe? Mas eu também vou falar bem, vou orar. Mas sempre que eu vejo, eu falo mal, então você ainda tem mágoa daquela pessoa. Porque o amor acredita no melhor. Você sabia que, imagina se cada um de nós aqui tomasse o lugar de Deus. Quem tem 2 filhos aqui, levanta a mão para eu ver. Bom, você vai pensar como Deus agora. Você que tem 2 filhos. Se um filho seu roubasse, fizesse algo muito grave, você sendo Deus, sendo juiz, o que você faria com esse seu filho? É porque a gente não se pega que o mesmo Deus que me ama, ama essa pessoa que me feriu. O mesmo Deus que me ama, ama aquele que errou. E da forma que eu sou filho, Ele também é. Só que a nossa forma de amar é humana, é por isso que é condicional. Tem pessoas que se casam, e a minha pergunta é: por que você ama fulano? Pelas qualidades. É bonita. Minha esposa, claro que ela vai dizer isso, né? É bonito, é lindo, é maravilhoso, é brincalhão. Beleza. E se lá na frente tudo isso foi embora? A base para amar também se foi. Teu amor nunca foi fundamentado no amor do tipo de Deus. E é por isso que as pessoas variam muito na forma de amar. Porque a forma de amar é humana e amável. Porque egoísmo é uma coisa que nós... odiamos nos outros, mas toleramos em nós mesmos. O egoísmo é uma coisa que odiamos nos outros, mas toleramos em nós mesmos. Quando sou eu que erro, eu digo: desculpa, é porque eu não estava bem, estava me TPM, eu estava assim, estava assado. Mas quando é o outro, irmãos, enxergar na ótica de Deus é diferente da nossa. E é por isso que o Espírito Santo vai habitar em mim, para me dar a mente de Cristo. E se eu não me relacionar e ouvir a palavra, eu vou agir de forma humana. Nasci de novo, mas sou carnal. Nasci de novo, mas sou governado pelas emoções, pelos sentidos. E é por isso que tem muita gente na igreja, mas vivendo como se Jesus nunca tivesse morrido. Tem gente que diz assim: mas rapaz, fulano está na igreja, mas vive pecando, fazendo. Por quê? Jesus, Ele não me libertou do pecado, Ele me fez morrer. Estar em um lugar a qual Jesus já me tirou é se colocar em prisão. Eu não preciso estar debaixo de prisões quando Jesus já me tirou de todas essas prisões. Existe vida de Deus suficiente em mim para me colocar em uma vida de vitória. É por isso que Ele disse: em todas essas coisas já somos mais do que vencer. Só que a gente, muitas vezes,
Só vou entrar nisso aqui não. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Versículo 2. Olha que coisa interessante. Enquanto Acabe caminhava para o seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre o joelho. Oração. Versículo 43. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, disse o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Diga assim comigo: declarações de fé não precisam de evidências para serem proferidas. O que você acredita é como Deus. Estava escuro, ele disse: haja. Esse é o tipo de fé que Deus nos deu. Elias disse a Acabe: olha, arruma a tua carruagem e vai, porque está vindo. Eu já escutei um barulho de... Irmãos, não tinha nem nuvem no céu, não havia evidência alguma. Quem está comigo? Então, tem gente que só quer falar quando tem evidência. A fé não nega a existência de um problema, porém, a fé nega uma posição de influência. Não é que você vai botar a cabeça dentro da areia e fingir que nada está acontecendo, mas você não vai falar o que vê, vai falar o que quer ver. O que é que Elias queria? Chuva. E quantas vezes ele orou? 7. Essa oração era para ser chamada de oração fervorosa, mas Tiago capítulo 5 e 18 diz que ele orou de novo. Não diz que ele orou fervorosamente. A primeira oração dele não é oração, é declaração. E uma das armas contra pensamentos errados em nossa mente é a confissão da palavra. Porque 2 Coríntios 10 e 4 e 5 diz: nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Deixa aqui ainda Elias: para destruir sofismas, fortalezas que se levanta contra todo conhecimento revelado de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Se quiser ver lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Escute só. O que é que Paulo está dizendo? Que a arena da fé é a nossa mente. E é lá que o diabo vai vir com as cestas de... Eu estou exemplificando dessa forma para você entender. É lá que você vai receber as cestas. A cesta cheia de cascavéis, pensamentos negativos e destrutivos. E o que é interessante é que no natural o ser humano já tem uma tendência para o negativo. Quantos espias foram espiar a terra? Quantos falaram de forma positiva? Quantos de negativa? Se a pessoa fizer 100 coisas boas para você e uma que não fizer boa, de que ela vai lembrar? Das 99 boas ou da uma ruim que você não fez? Porque o natural, a gente tem uma tendência de ser o quê? Negativo. E quando você passa muito tempo com a mente no negativo, sua tendência é sempre ser mais negativo ainda. Isso é sério. Amém? Por isso que 10 traz um relatório. Quantos morreram? Mais de 2 milhões. Quantos entraram na terra? Só 2. E de 18 anos para baixo, os que eram remanescentes. De 20 anos para cima, ninguém entrou. Só Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Moisés por conta de outra coisa. Então vamos lá. O ser humano já tem uma tendência para o que é negativo. Ficar pensando de forma negativa não vai mudar você. Então o que é que Paulo está dizendo? As armas da nossa milícia não são Nós não usamos a carne para vencer essas coisas. Temos o Espírito Santo, o lado vital, a ação do Espírito e a palavra em mim. E o que é que o Espírito Santo vai fazer? Quando eu renovo minha mente com a palavra de Deus é uma arma poderosa, irmão. Levanta a tua Bíblia aí. Pelo amor de Deus, levanta a tua Bíblia. Diga: a Bíblia, a palavra de Deus, é o maior presente que Deus me deu. Se tiver ela no celular, levanta o celular. Diga: o maior presente que Deus me deu foi a palavra. Diga: eu estou segurando em minhas mãos um pedaço do céu agora. Olha como isso é forte. Só que agora você tem a palavra de Deus, mas você tem uma vida vivida na carne, no natural. Quem está entendendo? E agora o que é que Paulo está dizendo? Essas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir as
O que é uma fortaleza? É uma mente que pensou tanto de forma negativa que já está bloqueada. De tanto pensar nesse pensamento errado, porque o diabo sabe que as imaginações para chegar no teu coração, porque Provérbio diz: o que tiver de guardar, guarda o teu, e os olhos e ouvidos e mente são janelas para o coração. Por isso que nem todo ambiente eu devo estar. Observa algo: o cara tem problema com pornografia, vai ficar nas redes sociais com pornografia? Vai vencer nunca. Você tem que sair de ambientes que promovem isso. Por quê? Porque as janelas são os olhos e a mente também. Porque Deus quer transformar Abraão em pai da fé, tira ele de um lugar para outro, para transformar ele no pai da fé. Sai de um ambiente de incredulidade e leva ele para um lugar onde só Deus e ele ia ser treinado através só ele e Deus. Amém? Então veja só, fortalezas é aquele pensamento que chegou, ficou e passou muito tempo ocupando sua mente. De forma natural, não tem como destruir isso. Isso vem em forma de amargura, sentimentos, raiva, dor, seja o que for, estão lá. E na área do subconsciente, você não sabe. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em Isaías ele disse: assim como a chuva desce e molha a terra sem voltar e produzir o propósito pela qual ela foi enviada, é assim a minha palavra. Toda palavra da parte de Deus tem um propósito quando chega na nossa vida. E na nossa mente a palavra faz algo. O que é que ela faz? Ela vai destruindo todas as fortalezas e levando o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que é que Paulo diz em Colossenses? Que a palavra de Cristo superabunde em vocês. Imagina a gente tentou alugar um hotel certa vez, e quando a gente foi alugar, não tinha vagas. Não, mas eu quero um quarto, eu já fui aí, não importa, está tudo lotado. Quando os pensamentos negativos vierem, se sua mente estiver cheia com a palavra, o que é que vai acontecer com você? Aqui não há espaço para amargura, aqui não há espaço para o ódio, aqui não há espaço para o medo, aqui não há espaço para a depressão. Por quê? Porque a minha mente já está lotada, não tem vagas. Amém, Jô? Pega no ombro de alguém e diga: ei, meu irmão, quando o diabo bater na porta da sua mente, diga para ele: não há quartos, não há vagas. Amém? Quem está comigo? Quem pode dar um glória a Deus? Para finalizar, Elias orou. Só que Elias declarou que viria chuva antes de orar. Não havia evidência alguma, irmãos. Não precisa de evidência para começar a falar por fé. Aquilo que Deus já falou com você, começa a declarar por fé. Quem está comigo? Quem está comigo? Vocês estão aqui, irmãos? Gleicinho, cadê Gleicinho? Levanta a mão, Gleicinho. Gleicinho passou uma situação muito difícil, não foi, Gleicinho? 2 vezes, no mesmo mês. Ele foi engasgado com a carne na garganta. Ele ligou para mim desesperado. E ele disse: apóstolo, olhe por mim agora. Ele estava com o pai dele dirigindo e eu estava orando no quarto. Quando eu vi a ligação de Gleicinho, eu atendi. Deus me deu uma palavra. Eu disse: Gleicinho, quando você chegar no hospital, você vai pedir água, vai pegar um copo com água, beber, essa carne vai descer. Mas apóstolo, eu passei o dia todo tentando tirar, já saiu sangue. E outra coisa, Deus é tão bom que ele poderia ter ficado sem respiração, porque caiu na parte que ele respira. Tinha bloqueado e ele tinha morrido. Mas Deus tem um plano na vida de Gleicinho. E ele ligou para mim, chorando, disse: calma, filhão, calma. Pensa num cara de um coração, irmãos, puro, raro. É esse rapaz aqui. Ele só não, a mãe, o pai, os irmãos são maravilhosos demais. Ele é irmão do pastor Juninho ali, que era cabelinho, agora cortou o cabelo. Então, Gleicinho chegou no hospital, fez os atendimentos. Quando entrou no quarto, ele: pai, o apóstolo disse para mim que era para beber água e que esse negócio ia descer. Lembra? Deus falou com ele ainda disse isso. Quando ele foi lá que bebeu água, desceu. O pai dele chamou o médico e disse: pode dar alta a ele que a gente vai embora. Só que no mesmo mês, na intercessão, sua esposa Fabiane caiu aqui com choque anafilático. Começou a passar mal, ele não sabia um perfume. Quando chegou lá fora, ela caiu. Um rapaz que conhecia ela pegou, socorreu e mandou chamar Gleicinho. E quando ela chegou no hospital, já chegou com parada cardíaca. Eu estava correndo, falando em línguas, na frente de casa, cheio do Espírito. Telefone de Gleicinho. Quando Gleicinho liga naquele dia, já ligou gritando.
E eu disse: Gleicinho, onde é que ela está? Ela está na UTI agora, se a gente vai orar. Na hora o Espírito Santo disse para mim: é um espírito de morte. E eu disse, não sei se Gleicinho se lembra, eu disse: Senhor, os teus anjos agora vão trazer ela a vida de volta agora. Eu disse: Gleicinho, não tenha medo, os anjos de Deus já entrou lá agora. Quando eu estou falando com o Gleicinho, que a gente termina a oração, o enfermeiro, não sei se enfermeiro ou médico, atende ele, olha para ele e diz: ei, que ele estava falando comigo, amém, amém. O cara: você é crente, né? Porque realmente foi um milagre que aconteceu. Ela teve não sei quantas paradas, e é impossível dela estar viva. Chegou aqui morta no hospital. Só que agora, beleza, o primeiro fato, ela não morreu, só que ela ficou entubada e não respondia. Os pulmões não voltavam ao normal, o cérebro ficou sem oxigênio. E ela, como é da PM, foi para o hospital da PM. Naquele dia, no outro dia, eu liguei para Gleicinho. Ele disse: Gleicinho mandou uma mensagem para mim, cheio de foto com ela. Eu olhei para Gleicinho e algo veio no meu coração. Eu disse: Gleicinho, você está se despedindo. Eu disse: Gleicinho, pare de pegar essas fotos. A foto que você vai pegar dela é você e ela na igreja lá na frente. Quando alguém vai construir um prédio, o que é que eles fazem? Uma maquete, e nessa maquete o que é que eles botam? Disponível em breve. Disponível em... Pega no ombro de alguém que está do seu lado aí. Diga: os pensamentos negativos, diga: as mensagens do inferno vêm para causar medo e paralisar as imaginações que são os sonhos do teu coração, para você viver uma vida aquém do que Deus projetou. Diga: mas nessa noite, pela fé, Deus quer que você já visualize o milagre. Diga: e alguém vai dizer para você: cadê? Aí você diz: disponível em breve. Segura aí para eu encerrar. Quando o Gleicinho disse para mim, eu disse: Gleicinho, pare de ver essas fotos. Você está se alimentando de algo que vai destruir você. Sabe qual é a foto que você vai botar agora? Eu fui duro com ele. Foi ou não foi, Gleicinho? Depois ele mandou uma mensagem: apóstolo, obrigado. Depois da mensagem que o Senhor me disse, eu estou outro. Porque na mente dele ele já estava aceitando que ele ia morrer. E ele ia embora. Eu disse: cara, nós não cremos assim. Ainda até que ela parta, mas ela vai partir a gente crendo. Levante-se em fé. Pare de olhar as fotos de quando você estava no colégio, na faculdade. Olhe isso depois que ela sair. Faça um mural na sua casa e agradeça com ela dentro da sua casa. Mas agora não, meu irmão. Agora é a hora de pensar na palavra, de pensar nas promessas, de pensar no que Deus fala. E aí fui para aquele hospital. Quando a gente entrou lá, só podia entrar um. Ou o marido, ou o pai, ou alguém. Ele disse: ele é meu pastor, ele vai entrar. E eu entrei sozinho, declarei a palavra e disse assim: Deus, eu não só declaro ela saindo daí, mas ela curada dessa alergia para sempre. E aí, quando a gente saiu, o médico veio da hora: ela está aí, está estável, mas é grave. Começou a falar. Eu olhei para Gleicinho e disse: nós ficamos com a verdade do que Deus diz. Quando Elias orou, ele mandou o moço subir, não tinha nuvem alguma. E ele mandou de novo. E ele mandou de novo e de novo. E na sétima vez o moço viu uma nuvem do tamanho da mão de um. O que é uma nuvem do tamanho de um homem diante de todo o céu e diante de todo o universo? Nada. Mas Deus estava ensinando, através do profeta Elias, a gente a celebrar pela fé cada pequena nuvem. Porque às vezes a gente já quer ver a chuva, mas antes de ver chuva você vai ver uma pequena nuvem. E tem muita gente que não está vendo o milagre de Deus, porque não está entendendo que Deus já começou a usar coisas pequenas. Deus já começou a construir algo muito grande e você não está entendendo. Mas antes de ver a evidência, você precisa declarar. Elias chamou Acabe antes mesmo de ter orado e disse: ei, arruma a tua carruagem, porque vai vir uma grande tempestade. E foi subir para orar. Não havia evidências. Você não tem que falar quando tem evidências. Levanta a tua Bíblia. Diga: a minha evidência é a promessa do meu Pai, que não falha, que não muda, que não erra e que cumpre. Diga: Deus falou, vai acontecer. E ponto final. Diga: quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a promessa de Deus, pega no ombro de alguém que está do seu lado, chacoalha ele até ficar chateado. Toda a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Vai, libera a unção, libera a palavra profética, libera algo que está no teu coração para essa pessoa. Vai se cumprir, vai se cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode parar? Enquanto o louvor sobe,
Naquele dia nada aconteceu. Mas no dia seguinte, Gleicinho disse: apóstolo, a pressão dela se normalizou. Disse: Gleicinho, lembra da passagem de Elias? Nós vamos celebrar todas as nuvens. Todos os dias, qualquer evidência de nuvem, nós vamos celebrar. E no outro dia, outra notícia, e a gente celebrou aquela pequena nuvem. No outro dia, outra notícia, e a gente celebrou a Almi, aquela outra pequena nuvem. Passou-se 15 dias. E cada melhora que ela dava, entubada na UTI, de repente os médicos disseram: a gente precisa desentubar, mas o pulmão dela precisa responder. E ela não responde. Eu disse: Gleicinho, vai responder. E ele, cheio de fé, dizia ao médico também: já está certo. Ele de joelho naquele corredor, adorando. Nunca me esqueço aquela cena, dizendo: Deus, obrigado, você é bom. Suas promessas não falham. Alguém podia olhar para ele e ser um louco, mas a Bíblia diz que para o mundo é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Isso que a gente faz aqui parece ser loucura, irmãos. Primeiro, já era um milagre ela não ter morrido no caminho, porque ela passou sem oxigênio no cérebro muito tempo. Ela teve 3 paradas cardíacas. E quando a gente repreendeu o espírito da morte, o médico sai e diz: ei, se você acredita em milagre, Deus fez um agora. E ele disse: eu acredito. Começou a chorar. Só que passou dias. De repente o pulmão dela volta ao normal. E a gente começa a celebrar. De repente chega o dia dela ser desentubada, e a gente celebra mais uma nuvem. E cada nuvem, a intercessão, toda a igreja ia vibrando. Os grupos da igreja, pelo menos o grupo de pastores, todos os grupos que eu estava, as pessoas estavam celebrando, festejando. E eu dizia: Gleicinho, mais uma nuvem. Está vindo uma tempestade, está vindo uma chuva muito forte. Eu tenho uma palavra do Senhor essa noite. Mandure vataro meticaras. Algo muito grande está para acontecer. Mudará o curso da tua vida para sempre. Até os teus descendentes serão tocados por aquilo que está para acontecer. Uma bênção inigualável. Algo que você nunca viu, que você nunca percebeu. Porque é uma grande chuva. Chuva é graça. A graça de Deus vai ser derramada de uma maneira tão espetacular, que não vai dar para você conter em redes. Você vai ter que chamar barcos emprestados, porque são... Fica de pé, levante suas mãos. Na sua casa agora, irmãos, a chuva de Deus sobre a tua casa. Só que chegou o grande dia, desentubaram ela, e ela voltou a respirar. E os médicos perceberam que ela tinha sido curada da asma. Eu disse: Gleicinho, ela não só vai sair desse quadro médico, mas não vai ser curada de asma. Segura aí. Só que agora ela tem alta, mas ela não conseguia andar. Primeiro, uma pessoa que volta de um coma desse, às vezes nem consegue mais ter movimento no corpo. Tem gente que fica paraplégico, tem gente que nem volta a falar. Ela voltou a falar com dificuldade e não estava andando. E eu disse: Gleicinho, nós vamos celebrar todas as nuvens. Dá para ficar de pé não, né, Gleicinho? Domingo Fabiano estava aqui no culto. Mas antes de chegar a chuva, a tempestade, foram várias nuvens. Deus está fazendo grandes coisas e você não vem vendo, porque você está focado na chuva e não percebe as pequenas mudanças, as pequenas nuvens. Cada pessoa que Deus, meu irmão, estou debaixo de uma unção profética aqui, irmãos. Cada pessoa que Deus está trazendo para a tua vida, cada passo, cada dificuldade é uma oportunidade de crer em mim. Cada situação é uma oportunidade de crer em Deus, de provar da bondade dEle. E domingo, Fabiano estava no culto com os próprios pés, saiu da cadeira de roda e agora anda, já voltou a trabalhar.
E o que é interessante é que ela é igualzinha a Gleicinho. Ela me ligou antes de ontem, eu fui no domingo, disse no sábado, apóstolo, tem uma criança, chegou aqui no hospital com o mesmo quadro que eu cheguei, choque anafilático, sem respirar, está entubada. E eu peço que o Senhor ore. E eu disse, você tem autoridade. Põe a sua mão agora aqui junto comigo, a gente vai orar. Ela não só recebeu a tempestade, a chuva, foi curada, como agora Deus está usando ela para curar outros naquela área. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas Deus está dizendo, celebra os pequenos começos, celebra as pequenas nuvens. Algo muito grande está vindo em sua direção. E Deus está dizendo, ei, Acabe, prepara os carros, porque vai vir chuva. E aí fica para um outro culto que eu vou falar aqui. É que quando a chuva veio, Acabe saiu na frente. E de repente, do nada, Elias parecia o Papalégua. Debaixo de uma aceleração do Espírito, uma unção veio sobre ele. E ele correu mais do que os carros de Acabe. O sistema do mundo não é mais veloz do que o poder de Deus sobre a tua vida. O que está em você vai fazer você chegar na frente, vai fazer você chegar primeiro. Você foi qualificado. André, levanta tuas duas mãos. Tuas duas mãos para cima, André Guerra. Há uma unção de Deus sobre a tua vida essa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer que um ciclo se acaba e não tente trazer de volta. Encerrou, um novo ciclo se inicia e uma unção vem sobre a tua vida de velocidade, de aceleração. Você vai correr na frente dos carros de Acabe, mas celebre as pequenas nuvens, celebre esses pequenos começos, porque Deus está construindo algo tão grande que você nem tem noção. Receba agora em nome de Jesus. Solta a canção, tio. Que a gente vai celebrar agora e se alegrar. Xarabacarabalabashí. Quem crê aqui? Sobre cada lar agora, eu declaro a chuva de Deus. Estenda a tua mão sobre o teu lar. E você que está no YouTube me ouvindo, sobre a sua casa agora eu vou orar. Toda arma forjada contra você não prevalecerá. Todo engano caindo por terra. Espírito de contenda vai embora, de enfermidade vai embora. Eu declaro prosperidade em cada casa, em cada lar. Eu declaro mudanças, portas de emprego se abrindo, relacionamentos sendo restaurados. Eu declaro paz e alegria em cada pessoa, em cada lar. Eu declaro sobre o teu lar um Éden de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus transformando tudo aquilo que você não pode transformar. Se você está doente, seja curado agora na sua casa. Se você está enfermo aqui essa noite, seja curado agora. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo. Seja tocado pelo poder de Deus.